Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 59 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, localizado na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. De Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. Nós estamos aqui no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, para todos que são católicos como eu, né, que ela possa abençoar todos os lares, todas as vidas, e que o Brasil seja sempre aquela pátria amada, aquela pátria abençoada, que possa receber a todos os povos com carinho e possa ser realmente o que está previsto, o celeiro do mundo que vem ajudar a todos. E é o Dia das Crianças. Alô, crianças, forte abraço para você, né? Hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, alguém que eu conheci como criança e que cresceu, se transformou numa linda mulher. Já assistiram aquele filme Uma Linda Mulher? Pois é, cresceu, se tornou uma linda mulher e hoje participando aqui conosco do programa, ela que é uma pessoa muito querida, de uma família que a gente tem assim um carinho muito especial, sem dúvidas nenhuma, que é a família Lobato. O nome dessa garota, dessa moça linda que vocês estão vendo aí no vídeo é Isabela Lobato, psicóloga, né? E tem uma outra profissão também que nós vamos discutir, é digital influencer. Olha só que bacana. Tudo bem, Isabela? Eu vou muito bem, graças a Deus, Mara, e você? Graças a Deus. Isabela, vamos lá. As pessoas em geral, elas têm assim sempre uma curiosidade, e isso é normal do início do nosso programa, de saber quem é o entrevistado. Então, nossa primeira pergunta, quem é Isabela Lobato? Quem é a sua família? Conte aí um pouquinho da tua história. Vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos, né? Lindo feriado, não sei se você está descansando, se você está viajando, mas independente disso, que esse dia seja um dia muito bom na vida da gente, né? E como você mesmo pontuou, dia de Nossa Senhora, né? Que ela possa nos abençoar sempre, nos proteger. Dia das crianças também, eu me considero uma eterna criança, já vou começar assim, né? Ainda brinquei com meu pai, falei, pai, já comprou meu presente? Porque eu quero meu presente. Eu tenho essa alma infantil, sempre tive e pretendo ter até meus 100 anos, se assim Deus me permitir. Com certeza. Então vamos lá. Isabela, eu tenho 27 anos, sou natural aqui de Sete Lagoas, você mesmo pontuou muito bem, sou da família Lobato, meu tio Washington, né, é proprietário da drogaria Lobato, meu pai também trabalha junto com ele. Que mais? Sou psicóloga, sou digital influencer, tenho uma loja virtual também. Opa, como é que chama a loja? My Closet. My Closet. Isso. Minha loja casa? Feminina. É meu closet, meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa. Mas porque pra mulher, guarda-roupa é a casa, né? Não deixa de ser. Gente, eu falo. Não é My Rose, é My Closet. Exatamente. E é isso, Isabela é uma menina muito alegre, uma menina batalhadora, uma menina sonhadora, que corre atrás dos seus objetivos, não fica parada, nasci de 7 meses, não aguento ficar parada, eu quero tudo pra ontem, me considero uma pessoa muito ansiosa. Ah, é? Muito, nossa, não aguentei esperar nascer, que dirá esperar as coisas acontecer. Nasceu aos 7 meses? 7 meses. Então o tio Washington deve ter ficado numa preocupação danada, né? Ah, sem acredito contar que sim. O papai descabelou tudo. Verdade. Meu pai fala que eu nasci muito pequenininha, porque, né? Não esperei. Mas a natureza é uma coisa fantástica, né? Você nasceu muito pequenininha com 7 meses e se tornou essa mulher maravilhosa, gente, né? bondade sua. Não é a realidade. Obrigada de É uma coração. diferença entre realidade e bondade. Mas vamos lá, você então, a gente já sabe, né, de uma família que a gente tem um respeito e um carinho muito grande, não só eu, como pode-se dizer todo o Sete Lagoano. Quem não conhece o Washington, né? Quem não conhece o seu tio Washington? Uma pessoa que faz um trabalho fantástico a nível, vamos dizer assim, entre aspas, de caridade em Sete Lagoas, no atendimento às pessoas. Ele que foi perseguido tantas vezes também, né, pela classe médica, que hoje o respeita e tem que respeitar mesmo, né? Você estudou psicologia, pelo que a gente sabe. Você hoje é psicóloga. Onde você estudou psicologia, Isabela? Então, antes de eu falar sobre a psicologia, eu costumo falar que prego que se destaca leva a martelada, né? Ah, é? Costumo falar com certeza. isso. Então, todas as pessoas que se destacam de alguma forma, até mesmo ajudando os outros, que não deveria ser assim, né? Lógico. São muitas vezes julgadas, são muitas vezes crucificadas. Com certeza, digamos. Com certeza. Mas vamos agora para a psicologia, né? Vamos lá. Comecei a psicologia em 2010. Assim que eu terminei o ensino médio, comecei psicologia. Não sabia se era aquilo que eu realmente queria, porque a minha vida inteira eu achei que eu seria atriz. Uma extraordinária atriz. E por que não?
Pois é, mas ainda aconteceram... Dá tempo. Eu quero ainda ter o meu programa de televisão. Certo. Esse é o meu maior sonho de vida, sabe? Eu gosto muito da comunicação. Eu sou amante da comunicação. Só que no meio disso tudo, veio acontecer um evento onde minha mãe faleceu, né? E esse era um sonho meu que ela abraçava muito. Então, na Fazem época... quanto tempo? Daqui 4 dias fazem 9 anos. 9 anos. Passou muito rápido. É como se fosse ontem, assim, Verdade. que tudo aconteceu. Verdade. E aí, nesse meio tempo de ensino médio, o que eu vou ser, o que eu não vou ser? Será que... Porque a questão artística, né? É muito instável. Você, eu te conheci como cantora. Exatamente. Você tinha quantos anos? Nossa, eu lembro que eu comecei a cantar. Na época que a gente se conheceu, eu acredito que eu estava com uns 12. 12 anos de idade. Pois Sim. Você tinha 12 anos de idade, a gente tinha um trabalho. Eu tinha recém voltado para Sete Lagoas e fazia um trabalho nos bairros e você me acompanhava. Era verdade. Tinha um trio elétrico, né? Isso mesmo. E sempre você cantando, sempre aquela voz maravilhosa. E o tempo passou, a voz ficou um pouquinho diferente, assim como Mudou, a minha, né? Como tudo na vida muda, né, mudou, gente? e você mudou em muitos aspectos que hoje não é mais uma cantora. Mas por que você abandonou a música, Isabela? Então, a música, eu falo que a música tá em mim, não tem jeito de sair. Às vezes eu vou em alguns lugares e as pessoas, Isabela, faz uma palhinha, canta pra gente. Eu falo, nossa, gente, eu não aguento cantar mais. Por quê? Teve uma época que eu tava fazendo aula de canto, e aí eu comecei a notar algumas dificuldades de atingir algumas notas que eu tinha super facilidade. Certo. Tons que eu alcançava e que eu comecei a ter dificuldade. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí fui na fonoaudióloga, a fonoaudióloga falou, Isabela, vamos fazer alguns exercícios, porque ou pode ser por falta de prática, porque você ficou um tempo sem cantar, ou porque tem algum nódulo. E aí a gente ficou mais por essa questão de nódulo, porque a gente começou a fazer calo mesmo, né, nas cordas. Porque a gente começou a fazer os exercícios, mesmo com os exercícios eu não conseguia. Entendi. Então, assim, hoje, se as pessoas perguntarem, Isabela, canta? Você canta? Eu falo, gente, eu já cantei. Hoje eu não consigo cantar. Hoje eu só encanto. Ah, que isso, obrigada. E hoje, assim, a música tá em mim, não tem jeito, né? Eu falo que quem é cantor é igual loura. Loura uma vez, loura pra sempre. Cantou uma vez, cantou pra sempre. Porque você pode tentar desviar da música que não vai. Você falou em loura. Eu lembrei do meu amigo Albertinho Tamerão, da cidade de Santana de Pirapama. Verdade. Ele disse que loura é caro. É muito caro. Pra manter um louro é muito caro, gente. O cabelo é muito bonito. Então ele tá certo, ele né? Ele tá certíssimo. E eu lembro muito dele na época que tinha campanhas políticas em Pirapama. E eu e meu pai, meu pai e a minha mãe, a gente sempre ia. Inclusive o Chico da Viola com o Armando faziam os shows, certo. Eu acompanhava, fazia as participações. Então, desde criança, os meus pais sempre me incentivaram muito. Era aquele ímpeto, né, de querer cantar. Porque a música, ela realmente transforma a vida. Transforma. Né? Se você tá triste, você começa a cantar, você começa a dançar, a coisa já muda, né? Eu acho que é coisa de alma mesmo, a música tem esse poder. Claro, claro. Mas aí de música, de certa forma, não é que você abandonou, você deixou um pouco de lado profissionalmente falando e partiu para psicologia. Vamos voltar na psicologia. Vamos voltar. Qual foi a cidade que você estudou? Comecei a estudar em Belo Horizonte. Certo. Estudei em Belo Horizonte até o meu 9º período. Só que aí no 9º período, como a faculdade vai acabando, né? Vai se encerrando, eu comecei a fazer vários estágios lá em Belo Horizonte, eu ia e voltava. Então, tinha estágio que eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Ficava o dia inteiro, pra minha aula começar às 7 horas da noite. Certo. Pra minha aula terminar às 10, pra eu voltar. Cara, um dia inteirinho. Era. Então, eu tava assim, exausta. Eu achei que eu fosse surtar de cansaço, de estresse. Então, chegou um ponto que eu tive que priorizar minha saúde mental e minha saúde física. Porque não tinha mais a condição de eu estar naquele pique, apesar de gostar. Aí, foi onde o meu pai falou, Isabela, vem pra Sete Lagoas, você já fez o básico todo aí nas ciências médicas, você já fez tudo, agora só falta terminar, termina aqui. Aí você terminou em qual faculdade? Eu terminei nas Ciências da Vida. Nas Ciências da Vida, excelente faculdade. Sim, muito. Né? A pioneira, inclusive, exatamente, né? Em Sete Lagoas. E nesse campo da psicologia, você tem focado mais em qual área em específico? Na clínica. Tenho uma clínica, sim, faço parte de uma clínica que chama CLIPS. E são vários psicólogos que atendem várias abordagens, psicanálise, sistêmica, comportamental. Então, são profissionais de determinadas áreas que estão prontos para atender a pessoa, né? Porque, por exemplo, tem gente que chega no consultório e fala, eu gosto da psicanálise, eu sou psicanalista. E aí a pessoa fala assim,
eu quero ser atendida por tal profissional de tal área. Não necessariamente pelo ser humano em si, você mas por no caso, abordagens. adota mais a questão das teorias freudianas? Isso mesmo, de Freud. Sigmund Freud. Isso. E aí o que você tem encontrado nessa área em específico? Que é difícil, você entrou exatamente numa parte dificílima da psique humana que é relacionada exatamente à teoria freudiana. Exatamente, assim, na faculdade, no decorrer da faculdade, eu falava assim, gente, Freud, esse cara, ele é fenomenal. Freud explica. Ele explica. Pior que ele explica. Eu não sei se pior ou se melhor, mas ele explica. E no decorrer da faculdade eu falava assim, gente, mas é muita maluquice, é muita loucura. E o que é isso que acontece com o ser humano? A mentalidade do homem é muito, assim, complexa. E aí, no decorrer da minha faculdade, eu fiz muito a abordagem existencial humanista, que preza o aqui e o agora, as escolhas do ser humano. E aí, quando eu fui pro estágio mesmo na prática, eu vi que tudo era o inconsciente, que de alguma forma o nosso inconsciente ele puxava para as coisas que a gente faz. Só tem um detalhe que eu discordo um pouquinho, né? Jung, por exemplo, que foi um discípulo do Freud, ele até questionava o próprio mestre, né? Mas existe algo no Freud que eu também fico nas minhas dúvidas, porque ele explica tudo, na maioria das explicações dele tem a ver com a libido humana. Isso mesmo. Né? E como é que você trabalha esse lado da libido humana? São pulsões que o ser humano tem, né? E que Freud fala isso muito bem. Questão de pulsão de vida, pulsão de morte, e tudo, na verdade, de alguma maneira está relacionado à questão do desejo do homem. E não necessariamente a libido em si. O desejo em si é fazer algo que gere prazer ou desprazer. Então, quando ele pontua isso, ele está falando de sensações positivas, de prazer, que vão te gerar um gozo, e sensações negativas. Em vários aspectos, né? Exatamente. E sensações negativas que estão pro lado da pulsão da morte. As pessoas às vezes pensam assim da libido que está relacionada à área sexual, mas nem tudo a libido se designa à área sexual. Exato. Você pode ter prazer em outros aspectos. O trabalho, né, a família. O cantar. Né? Então exatamente. Freud realmente explica, mas houve essa confusão. E você está gostando de trabalhar especificamente nessa área? Eu comecei a trabalhar com a psicologia na prefeitura em um estágio. E aí comecei a trabalhar no CAPS AD, Centro de Atenção Psicossocial que Droga, que eu sou apaixonada pelo trabalho, eu sou apaixonada pelas pessoas que frequentam. Da recuperação do drogado. Exatamente. Né? Porque lá eles focam muito na questão da redução de danos, né? Não necessariamente na abstinência. A abstinência vai ser um processo. Só que primeiro você precisa reduzir para depois você ficar abstinente de fato. Porque é como se fosse uma dieta, né? Como que eu vou cortar de uma vez o açúcar? Tem pessoas que se adaptam super bem com isso. De ser preto no branco, não, tem que ser assim, porque senão eu não consigo. Mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade com esse corte imediato. Então, lá, eles trabalham muito com a questão de redução de danos. Você trabalha muito também com medicamentos psicotrópicos, né? Eu não sou muito a favor. Não. Eu não sou muito a favor de medicamento. É mais a questão terapêutica mesmo. Né? Porque eu acredito que a medicação é até controverso por conta da farmácia. Mas eu acredito... seu tio vai te xingar. Né, Você vai puxar a orelha dela aí. Eu não sou totalmente contra a medicação, porque eu acho que em alguns casos ela precisa, porque o nosso cérebro ele não produz todos os mecanismos que ele deveria produzir, né? Então eu acho que a medicação entra nesse processo. Só que as pessoas, eu acho que elas acham que tudo é medicação. Você tá com alguma depressão, vai psiquiatra. Ela não quer ir no psicólogo antes para entender por que gerou aquilo. Porque as pessoas às vezes confundem que primeiro é necessário ir no psicólogo, ele que vai designar se o problema é psíquico para te mandar para um psiquiatra, né? Porque existe uma eu sequência. Não posso tratar apenas o sintoma, né? Eu tenho que tratar a raiz do sintoma. É muito fácil eu te dar uma medicação para curar uma febre emocional, sendo que essa febre emocional advém de algo. Entende? Então, eu não posso te dar uma Novalgina, por exemplo. Você vai ficar bem, o sintoma vai acabar, mas possivelmente isso vai voltar. Certo. E por que está voltando? É onde o psicólogo entra para entender essa mente. Será que tem alguma coisa que está afligindo esse ser humano? Da onde que vem? De quando vem? E conforme a gravidade, é só um caso de psicanalista mesmo, que é a área que especificamente você como psicóloga, doutor, não é isso? Então, eu acredito muito na psicanálise justamente por isso.
Porque a comportamental, né, não estou criticando abordagens, mas é meu ponto de vista. Claro. Eu acredito que a comportamental é como se fosse a questão do sintoma. Eu tenho pânico de entrar no elevador. Vai tratar alguns sintomas. O que te faz? Vamos tentar mudar a estratégia. Mas por quê que você tem? O que aconteceu? E a psicanálise, ela já entra na raiz de todo o problema. Então, às vezes é um pouco mais demorado o processo justamente por isso. Porque você vai ter que investigar a infância, você vai ter que investigar a adolescência, você vai ter que investigar a árvore genealógica dos pais. Sonhos. Os sonhos são a realização do desejo inconsciente, né? E a gente pega vários recursos da pessoa que a pessoa traz no seu discurso para que a gente entenda por que ela está agindo de tal forma, o que está acontecendo. É maravilhoso. Só que tem vezes que eu falo, gente, por que eu não fiz veterinária? Ué, me explica essa aí. Apesar de que o homem é um animal também. Exatamente. Mas é porque é muito complexo. Porque às vezes a pessoa ela tem consciência. Através do inconsciente a gente busca a consciência. E aí quando vem a consciência à tona, a pessoa já tem a consciência, só que é muito difícil dela sair nesse lugar. É um processo que ela fica rodando. A famosa roda de Sansara. Exatamente. E aí, assim, apesar de entender que cada um tem seu tempo, tem seu processo, nós psicólogos, eu acredito que a gente fica querendo ver a evolução do seu cliente, do seu paciente. Lógico. E aí, se você não vê que a pessoa está disposta a mudar, reclama, mas não quer mudar... Que existe uma barreira, né? Existe. Então, eu costumo falar o seguinte, tá ruim, mas tá ruim você não faz movimento é porque tá bom. Porque a partir do momento que tá ruim, você quer sair daquele lugar, é porque tá ruim mesmo. Exatamente. Então, assim, é algo que, às vezes eu falo, gente, eu preferia ter lidado com cachorros, porque o ser humano é muito mal, né? Se a gente parar pra pensar, hoje em dia, principalmente, a gente vê muito isso com as redes sociais, né? A pessoa se esconde... Com as fake news. Exatamente. Se esconde atrás de um celular, de um computador, e acha que ele pode fazer acontecer com a vida do outro. Denegrir a imagem das pessoas, né? Repassar informações que são as famosas fake news sem verificar, né? Exato. Muitas pessoas o fazem de forma inconsciente, mas tem pessoas que conscientemente fazem por maldade. A maldade está impressa no ser humano? Então, eu acho que a bondade, ela está impressa no ser humano. Eu gosto de pensar ao contrário. Só que no decorrer da vida das pessoas, elas tendem a ir para o mal ou ir para o bem, né? É a escolha. São as escolhas. E também diz muito de algo que aconteceu na vida da pessoa. Eu assisti o filme Coringa, que eu fiquei apaixonada, fiquei até impactada. Coringa? Aquele psicopata? Assista. Eu ia falar sobre psicopatia agora, mas gente, aí vamos entrar nessa. É uma coisa absurda. Porque você fica do lado dele. Do Coringa. Do Coringa. Pela história de vida dele. Pela história de vida dele que fez com que ele se tornasse um psicopata. Né? No filme fica muito claro que as vivências que a gente traz, elas dizem de quem a gente vai ser, de quem a gente é, sabe? Foi uma vida de sofrimento muito grande que esse homem passou, a vida dele inteira só sofrimento, tanto que eu ficava assim, gente, que horas que esse homem vai ter uma alegria? Não vai ter alegria porque te causa um incômodo. E aí, se a gente pegar um gancho, a gente começa a pensar nas pessoas que têm também alguns traços, né? De psicopatia. Então, você começa a ver que, peraí, não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa ela é de todo mal, pode ter algumas disfunções cerebrais, mas a vivência da pessoa, ambiente, fatores genéticos também, porque a mãe dele também era uma pessoa doente. Então, você começa a perceber que aquela pessoa não é daquele jeito porque ela quer. O ambiente influencia muito. Mas e quando o ambiente é favorável? Ou seja, você vive numa família estabilizada, porque problemas toda família tem, é óbvio, né? Problemas toda família tem. Discussões sempre tem entre marido e mulher. Chamar atenção de filho é normal e deve se chamar atenção de filhos. Colocar limite é muito importante. Limites é uma coisa que deve existir. Mas e quando essa pessoa é criada nesse ambiente, digamos assim, estável, mas se tornou um psicopata? O cara nasce psicopata, se torna pelo ambiente ou a vida o torna assim? Quando a gente fala de psicopatia, é um tema que eu amo, que eu pretendo até estudar mais a fundo. A gente pensa em questões de limites, questões de lei. Então, a pessoa, quando ela é criança, né, a formação da nossa personalidade ela é construída até 7 anos de idade. Então, quando ela é criança e ela não tem uma figura de autoridade na vida dela, ela acha que ela é a lei.
Então, o psicopata, ele acha que ele é a lei. Por isso que ele não respeita as leis. Ele não respeita os limites. Não, ele não tem limite. E geralmente não acredita em Deus também, não acredita em nada. Mas ele é o próprio Deus. Ele é o Deus. Ele se considera o próprio Deus. Ele não acredita em Deus porque ele está acima de Deus. Exato. É isso? Se ele não acredita nas leis, né, o que é certo, o que é errado, como que ele vai acreditar no que é bom e no que é mal, que Deus prega pra gente, que a gente deve fazer o bem. Então, como que ele vai achar que aquilo é certo, que é errado, sendo que ele não sabe das leis? É questão do filtro. Ele não tem um filtro para entender o que é certo e o que é errado. Na cabeça dele, vamos supor que a gente pega uma pessoa que foi abusada. Certo. Uma criança que foi abusada por uma mãe ou por um pai, psicopata também. Na cabeça dele, aquilo é um ato de amor. Ele não consegue entender devido a limites, devido até à falta do amor mesmo, né? Amor verdadeiro, de carinho, de zelo, de cuidado, que aquilo tá errado. Por quê? Me educaram dessa forma. É que nem um bandido numa favela, por exemplo, que tem seus filhos e cria eles no crime. Eles nunca vão dizer que os pais são bandidos, vão dizer que estão trabalhando. Exato, porque a imagem de amor maior são os nossos pais, né? Ou deveriam ser. Certo. Então, como que o meu pai, que é minha fonte de referência, minha fonte de exemplo, faz isso comigo e isso é mal? Não, não é mal, é bom. Bom, esse é um caso em específico de uma pessoa que se tornou psicopata porque os pais seriam psicopatas. E quando os pais não são psicopatas, entre aspas, mas eles se... Aí acontece... O que aconteceu com essa pessoa? Acontece a falta do limite, a falta do não, que Freud chama em nome do pai. Precisa de ter uma autoridade, que não precisa ser um pai, mas que seja uma figura representativa na vida dessa pessoa, para falar, opa, não é assim. Calma. E geralmente tem que ser mais pro lado masculino, porque, né, questão até do falo mesmo, que Freud tanto fala. Autoridade. Exato. Precisa de ter alguém que fala assim, aqui, você não é isso tudo, calma. Eu venho antes de você, você tem que me respeitar. Porque a criança, quando ela nasce, né, ela acha que o mundo é dela. Ela acha que ela tá no centro das atenções. Que todo e ela mundo tem a tendência de dominar, né? Totalmente. E se não tem alguém, não é que você tem que ser severo, não é que você tem que ser uma pessoa super autoritária, mas em momentos específicos você tem que colocar limite. E tem que exercer a autoridade. Tem que exercer. Se você não exerce, se você falar, eu vou te bater e não bate, só fala. Não acontece. São atos. Aí ele abusa. Aí começa a abusar, meu pai só fala, minha mãe só fala, não acontece o que prometeu. E aí começa, a pessoa infla o ego, sabe? Ao ponto de falar assim, eu posso tudo, que ninguém vai dar conta de mim, ninguém me toca. E a pessoa, ela se nomeia como a própria lei. Ninguém e aí, no caso, como é que você lida, vamos supor, com um caso em específico quando a família... posso dizer, poderia ser uma referência, mas a pessoa não seguiu a referência da família. Como é que você lida com uma pessoa dessa? É muito complicado, porque são várias teorias. Tem teorias que falam que a psicopatia não se trata, se trata com medicação, de tentar minimizar alguns sintomas de atos que podem acontecer. E tem pessoas que falam que não, dá para tratar. Por exemplo, se uma pessoa hoje comete um ato, né, criminoso, um psicopata mata várias serial killer. Sim. Ele mata várias mulheres em séries, por exemplo. Ele vai preso. O Coringa seria um serial killer, né? Também, né? De certa forma. Eu não assisti o filme. O filme dele relata mais a história dele, não relata o que ele vai vir a fazer depois. O filme demonstra por que ele se tornou o Coringa. Exatamente. Né? Mas nesse caso do serial killer, por exemplo, que seria aquele Hannibal, né? Que isso. Seria um serial que, né? Para quem não assistiu, ele era comia carne humana, né? Porque quando comete ações que pra gente é absurda, porque a gente consegue entender que isso tá dentro da lei, que isso não pode ser feito. Isso foi passado pra gente. Lógico. Só que quando essas pessoas cometem esses atos, eles sentem prazer no cometer o ato. É como se ele não gozasse de maneira normal como todo ser humano. O gozo dele é matando. Ele tem o prazer naquilo. É a vida dele. É a vida dele. Para ele não é um erro. Não tem erro. Ele é o salvador da humanidade. Exatamente. Às vezes ele tá achando que ele tá fazendo o bem pra pessoa, né? E às vezes ele escolhe pessoas por questões de cabelo relacionadas à mãe ou ao pai. Sempre vão ser traços, né, que dizem da escolha entre aspas, né, da vivência dele, no caso. Entendi. Mas é muito complexo, porque tem linhas, tem abordagens que falam que tem como, mas tem abordagens que falam que não tem como. Mas diz uma coisa pra mim, como pode ser identificado o início de uma questão de psicopatia da pessoa? Como é que uns pais, por exemplo, identificariam, opa, peraí, tá tendo um indício meio estranho Eu aqui, estava num churrasquinho
essa semana, né? E aí eu estava conversando com um amigo do meu primo, que ele falou assim, nossa, Bela, esse menino que chegou, o menino abraçou, o menino tem, acredito que 9 anos. Certo. Isso me preocupou muito, tanto que eu falei assim, eu vou atender essa criança de forma, assim, gratuita, porque eu faço questão. Certo. Porque um amigo do meu primo estava comentando comigo o seguinte fato, que ele tem um irmãozinho de 4, 5 anos, e que a mãe foi assassinada. E que o pai já não sei onde que tá. Quem pegou pra olhar foi o tio. Então já tem uma desestruturação na família, né? De abandono, de rejeição, de falta de amor. E aí, devido a um evento lá, devido a um fato, esse de 9 pegou o de 5, abriu a boca dele, enfiou uma mangueira na garganta dele, porque queria matar ele. São coisas assim, são normais de acontecer? Não. Você pode brigar com seu irmão, mas você não precisa querer matar, você não precisa ir pro ato. Chegar nesse ponto, né? Ele foi pro ato. Então a gente começa a ver a questão da perversão, né, da psicopatia, muito pro lado do mal mesmo. Maltrato dos animais, por exemplo. Eu ia falar exatamente isso. A pessoa, assim, você não tem que amar os animais, mas respeitar e não fazer covardia, eu acho que é o básico. E tem crianças, né, a gente vê crianças que fazem questão de sentir, de fazer o animal sofrer. Isso é muito... negativo. Muito negativo, é muito triste. É questão psíquica mesmo. É psíquica. E você começa a perceber por essas questões. Por que essa criança está fazendo isso? Será que é de toda maldade ou porque ela não sabe o que é maldade? Né? Provocar dor em alguém, provocar dor no animal não é normal. Então a gente precisa ficar muito atenta nessas questões. Provocar discussões, entrar em temas não devidos. Eles são muito manipuladores, são pessoas super articuladas, são pessoas super inteligentes. Eles conseguem fazer com que você acredite no que eles estão falando, de maneira assim que você... Nossa, mas é verdade mesmo. Fica até difícil entender o que é verdade, o que é mentira, porque eles contam aquilo, eles acreditam naquilo. Então é muito complicado. Então não é um fácil. caso. Me diz uma coisa aqui, nas terapias... logicamente, relacionado mais à psiquiatria, não muito à psicologia, mas existem a indução por hipnose, onde você aborda, pode-se chegar até a questões de vidas passadas. Eu digo isso para você porque, pela minha formação como parapsicólogo também, e nessa área da questão das vidas passadas, é muito alimentado na questão dos consultórios, tanto em psicologia como psiquiatria. Você se já deparou em algum caso em específico, alguém te disse, não especificamente como falam louco, eu sou Napoleão, mas disse, eu sou uma pessoa que na outra vida eu fui isso e agora eu tô assim. Não, então, no consultório não. Pessoas próximas a mim já até relataram alguns acontecimentos, já relataram que questões de casamento hoje, que estão casadas, com filhos. Aí você não deu um cartão seu para te visitar, não? Não, porque eu ainda não fiz o curso de hipnose. Eu morro de vontade de fazer, quero fazer, é um próximo passo. Certo. Porque eu acho que vai agregar muito na questão da psicanálise, né? Porque tem traumas que eu acredito que a hipnose pode sim ajudar a sanar esses traumas. E você acredita nessa teoria, nessa questão que a ciência estuda sobre a ligação com vidas passadas? Como é que você encara isso cientificamente? Então, eu particularmente, eu não acredito. Certo. Não é que assim, porque eu sou católica e acredito que a gente vem apenas uma vez e que vai morrer, que vai encontrar Jesus. Isso é a questão religiosa, a minha questão religiosa, e a questão científica? Então, tem comprovações, né, sobre isso, só que eu acredito que eu, Isabela, não é que eu tenho uma certa resistência. Se a pessoa fala, a gente investiga, né, não posso ser, é minha religião e pronto, acabou e não vou fazer isso. Eu sou muito aberta às questões científicas. Sim, claro. Só que eu consigo analisar pelo ponto de que, como que eu posso dizer? Da onde que essa pessoa, por que tá tendo essa sensação, essa percepção? Você quer encontrar nessa realidade o que tá acontecendo com a pessoa e não relacionado a algo que possa ser de um passado. De uma coisa maior, sim. Entendi. Eu acho que, você se limita ao campo atual da ciência. Eu acho que sim, eu acredito que sim. A ciência vai até um determinado momento e onde entra a religião. É muito complicado a gente falar sobre isso. Claro, lógico. Porque é muita percepção de cada um. A ciência é maravilhosa, tanto que, né, estudei,
A minha teoria é toda baseada em questões científicas, só que eu acho que a ciência é limitada. Entendi. Porque você pode ter pacientes tanto cristãos como um espírita. Um espírita não deixa de ser cristão, mas o espírita tem a questão da vivência de outras vidas, né? Então você tanto lida com vários casos. Na minha casa mesmo, a minha irmã e o meu irmão, eles são espíritas, certo. né? Eu e meu pai, a gente é mais católico, mas os meus irmãos são mais espíritas. Seu tio Washington é católico? Católico. Católico. E meus irmãos, eles acreditam nisso, vida após a morte, acreditam que a gente está aqui para poder questão de evoluir, né? Em algo que faltou, né? Só que por questões minhas de formação e vivência mesmo, do que já presenciei em termos de cristão, digamos assim, eu acredito nisso. Entendi. Então eu acredito que a ciência, de alguma forma, ela explica, mas ela não... Ela chega um ponto que ela aqui dá pra mim. Tá certo. Vamos lá. Então nós conversamos com você sobre essa questão da psicologia. Algo relacionado à área da psicologia que você gostaria de acrescentar? Então, quem estiver precisando, já vou fazer meu marketing aqui. Lógico. É o marketing pessoal, ele é importante. Eu estou à disposição, atendo na Rua do Terraço, no centro aqui mesmo. Em Sete Lagoas, Minas Gerais. Isso. Né? Vou deixar meu Instagram, porque caso as pessoas se interessem, a gente pode conversar sobre mais assuntos relacionados à psicologia e também marcar uma consulta, um atendimento. Perfeito. Né? Meu Instagram é @Isabela Lobato, S2Ls e 2 Os no final no Lobato. E estou aberta a receber vocês com muito carinho, com muito amor. Telefone? 931 99731 2495. Tá certo. Então, a área da psicologia nós abordamos aqui com a Isabela Lobato e vamos partir para um outro tema agora que você me trouxe uma curiosidade. Digital Influence. Me explica sobre esse outro lado seu, Digital Influence, que sinceramente, para mim, é novo. O que é Digital Influence? O que é Digital Influencer? Digital Influencer é uma pessoa que ela influencia digitalmente. Certo. A partir do momento... Eu acredito que todos nós somos digitais influencers. Né? Se você tem um Instagram, se você tem algo social na rede, você é um digital influencer, uma vez que você divulga, uma vez que você consome um produto e indica, uma vez que você é uma pessoa super alto astral, do bem... E você vira referência em algum assunto. Tem muitas pessoas também que influenciam de maneira negativa. E as pessoas se apegam a isso. Então é questão de influenciar, ser referência mas tem, em algo. Qual a ligação que tem? Tem alguma ligação com a questão de você ser psicólogo, por ter adotado agora Digital Influence? Nada a ver? Na verdade tem um pouco, mas indiretamente. Porque certo. Na época que eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu comecei com estágio. E depois me contrataram e eu virei cargo de confiança. E aí, quando muda a gestão, muda a equipe, né? E aí, eu fui exonerada do cargo. E eu comecei, eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei o que eu faço. Eu me formei, mas eu ainda não tenho meu consultório, estava trabalhando. E agora? E comecei a postar as minhas rotinas na minha casa no Instagram, nos stories. Certo. E as pessoas começaram, nossa, Isabela, que máximo, posta mais. Aí eu postava roupa, gente, essa é minha roupa, o que vocês acharam? Gostaram da produção? E as pessoas, não, amei, posta mais. Eu sou gordinha, o que eu faço? E nisso você deve ter arrumado, assim, uma lista enorme de fã masculino, inclusive, né? Como é que você lidar com isso? É engraçado que as pessoas perguntam muito sobre isso. O meu Instagram, ele é muito dividido, né? Tem 50% homem, 50% mulher. Então, assim, o meu público não é só mulher, não é só homem. Porque eu falo sobre coisas também referentes à vida do cotidiano da pessoa. Que não necessariamente é só corpo, não é só beleza. E como é que você lida com esse aspecto da beleza? Porque você é uma mulher bonita, uma mulher que tem um corpo bonito, é formada, é inteligente, né? É cara porque é loura, né? Loura, então, lembrando o Albertinho também, não é cara porque é loura, mas como é que você lida com você? Eu não posso reclamar de nada em relação aos homens do meu Instagram. Nas minhas redes sociais. Por quê? São pessoas que me respeitam muito. Eu acho que tudo vai muito de questão de postura da pessoa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito simpática, muito educada com todo mundo, mas eu sei colocar limite nas pessoas. Até porque a psicologia te ajudou a analisar dessa maneira também, né? Muito. E a própria criação também, né? Você vem de uma família que tem postura, né? E aí as pessoas, os homens, quando elogiam o meu jeito, elogiam a maneira de eu falar, a minha maneira de ser. E quando elogiam a beleza, fala assim, nossa, você é muito linda, parabéns. Nada muito vulgar, nada muito invasivo, nada desrespeitoso. Então, em relação a isso, eu nunca pude reclamar de nada. Eu até agradeço a forma com que os homens me olham. Certo.
Porque é uma maneira muito leve, uma maneira muito, assim, de respeito mesmo, de carinho, nada invasivo. Mas vamos lá pro Digital Influencer. Exato. E aí eu comecei a postar minha rotina, comecei a postar as minhas coisas, e o pessoal, faz mais vídeo, tá legal. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E a minha vida inteira, desde criança, eu sempre tirei foto, fiz vídeo, propaganda. E aí as lojas me chamaram pra eu começar a fazer foto. E aí das fotos, as coisas começaram a surgir. Isabela, eu tenho uma loja de tal coisa, eu posso mandar um presente pra você na sua casa? Porque é muito assim, né? A gente fala que são as blogueiras, os blogueiros. Entendi, aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? Que esse povo tá querendo mandar coisa pra minha casa? Entendi. Por que eu, pra divulgar? Tô ganhando presente. Exato. E aí as pessoas começaram a me perguntar, Isabela, quanto você cobra pra poder fazer divulgação? Eu falava, divulgação? O que é isso? Como assim? Quanto que eu cobro? No início eu tava muito crua, eu não sabia aí você entrou no mundo da mídia. Entrei no mundo da comunicação da mídia. De maneira assim, caí de paraquedas. Foi muito despretensioso, eu diria. E aí as pessoas começaram, Isabela, eu quero que você divulgue tal marca pra mim, eu quero que você faça isso. E começou a dar um retorno pras pessoas que me mandavam. Certo. Eu falei, peraí, tá dando retorno pra pessoa, então eu posso ganhar dinheiro em relação a isso. Lógico. Ou então eu posso ganhar mais produtos, eu Claro. posso ganhar mais coisas em cima disso. Lógico. Só que eu era muito crua em relação a isso. Ainda sou e pretendo melhorar mais. Mas a coisa foi acontecendo de uma maneira muito natural. E hoje eu tenho 82.500 seguidores no Meu Instagram. pai, sério? Parabéns, velho. No Instagram? No Instagram. Instagram é uma ferramenta que eu não uso muito. Eu uso mais a questão do WhatsApp, do YouTube, do Facebook, mas você tá com um número fantástico. E foi acontecendo, as pessoas, Isabela, o que é isso? 40 mil, o que é isso? 50 mil, o que é isso? Eu falei, gente, não me pergunta que eu não sei o que tá acontecendo. Mas eu acho que o resultado disso tudo foi muito porque hoje eu vejo as pessoas com uma carência muito grande, né? Uma necessidade de ser aceita muito grande. E a psicologia, ela me proporciona um entendimento, uma sensibilidade para lidar com isso. E nessa questão do influência digital, você tem feito, então, você tem recebido esses presentes, vamos dizer assim, né, entre aspas, e tem anunciado os produtos. Sim, porque as pessoas, elas me contratam para fazer divulgação, e dentro dessa contratação tem um valor fixo. Correto. Que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, né, um contrato. E aí a gente faz divulgações mensais. Isso é no ambiente da tua casa? Em qualquer lugar eu posso fazer isso. Aqui, por exemplo? Aqui eu posso. Tanto que eu comecei a fazer alguns stories. Vamos lá, você está aqui agora e vamos supor que você vai vender algum produto. Invente alguma coisa aí. Tá, eu vou vender essa bola minha de cristal. Essa bola de cristal. Que não tem preço. Mas tá aí. Todo mundo pergunta por que essa bola de cristal. Isso é um outro lado. Energia, eu acredito, né? Tá certo. Vai lá. Bom, gente, estamos aqui com o Marão, e ele tem uma bola de cristal que eu tô encantada com essa bola de cristal. E o melhor disso tudo, gente, essa bola de cristal pode ser sua. Além de enfeitar a sua casa... Peraí. Pode ser sua não, mas vai lá. Mas você tá pedindo pra vender, não tá? Não tá vendendo não, gente. Mas vai lá. Mas vamos lá, Se fosse o caso de uma venda de um produto. Tudo bem. Ela pode ser sua, porque além de enfeitar, além de ser um enfeite maravilhoso, é algo que a gente pode considerar que puxa uma energia, né? Então é algo que pode te ajudar em questões. Se chega uma pessoa na sua casa que não tem uma energia tão boa, essa bola de cristal pode te auxiliar nesse processo de energia, de energização do ambiente. Então é algo simples, fácil, que está na sua mão e que pode trazer vários benefícios. Essa é a Digital Influência. É, tipo isso. Deixa eu pegar minha bola de volta. Eu vou pegar a bola de cristal pra mim. Eu acho que eu preciso dessa bola de cristal pra adivinhar muita coisa que as pessoas pensam e falam, hein? Acho que eu vou usar essa bola de cristal. Tá certo. Essa bola de cristal tem um segredo. Maravilhoso. Mas bacana. Mas veja bem, então esse é o papel do Digital Influencer. Sim. E esse nome Digital Influencer já existe no mercado? Já existe. Já. Você se inspirou em alguém especial? Não, assim, eu tenho várias inspirações hoje. Eu gosto muito da Adriana Santana, que é uma pessoa que tem um coração muito grande, que faz muito bem às pessoas, né? Gosta de ajudar os outros. É uma mulher formidável em todos os aspectos. Perfeito. Mas o nome em si, ele passou a ser digital influencer, mas antes todo mundo conhecia como blogueira. Ah, ela é blogueirinha. Ah, ela é blogueira. Entendi. Só que a pessoa que é blogueira, ela tem um blog. Eu não tenho blog. Então eu falei, gente, eu não tenho blog. O que eu sou? Aí eu fui pesquisar, aí já tava na internet, digital influencer. Então por que especificamente o Instagram? Você deve trabalhar mais o Instagram que outras redes, sim. né? Hoje o Instagram, fazendo cursos, a gente percebe que o Instagram é uma ferramenta que ele te possibilita muito contato com as pessoas, te possibilita ganhar dinheiro através do Instagram e te possibilita também algo para o futuro.
Dentro do Instagram tem uma ferramenta que chama IGTV, que possivelmente ele vai competir com o YouTube. Vai chegar um ponto que eles vão monetizar, eles vão te pagar pelas publicações que você faz. Mas existe limite de tempo de vídeo para o Instagram ou não tem limite? São 15 segundos nos stories, mas você pode fazer a continuidade nos stories. Então, por exemplo, acabou os 15 segundos, eu ainda não acabei de falar, você pode dar continuidade, porque o próprio Instagram... Ele te, no recurso da ferramenta do Instagram, ele te possibilita você dar continuidade. Se eu colocar essa nossa entrevista, por exemplo, no Instagram... Você vai colocar no IGTV, você não vai colocar no feed. O feed são as fotos, né? Aquela primeira imagem que a gente tem no Instagram. E no IGTV... Aí... No IGTV é um tempo indeterminado. Sim, no feed é 1 minuto. Eu não tenho usado muito essa ferramenta, mas... É uma boa a se pensar. É interessante. Porque o Instagram hoje, ele cresceu muito e tende a crescer muito mais. Bacana. Isabela, você esteve aqui conosco abordando sobre psicologia, que é uma área fantástica, sobre essa questão de digital influencer, que a gente sabe que está crescendo. Agora eu pude entender o porquê desse digital influencer e eu queria que você abordasse nesse aspecto do digital influencer alguma coisa que a gente não tenha falado. O que você quer mandar de recado para a turma aí? Principalmente para seus 80 mil seguidores, que não é pequeno, né? Não, tá? É um pessoal bem bacana. Minha galera é muito, muito massa. Então, o que eu penso sobre isso tudo? A nossa tecnologia é maravilhosa, nos proporciona muitas coisas, nos proporciona chegar mais perto das pessoas, proximidade, mas ao mesmo tempo distancia. Então, a gente tem que ter é uma linha tênue, a gente tem que ter uma alerta, a gente tem que ficar muito atento a isso. Por quê? Porque do mesmo tempo que aproxima, distancia. Eu posso estar conversando com uma pessoa lá dos Estados Unidos, mas eu estando aqui do lado do meu irmão, por exemplo, eu não estou dando atenção para ele. Então, a gente tem que ficar atento às questões reais e às questões virtuais. Outra coisa que a gente precisa falar muito sobre as questões dos julgamentos, que a gente até comentou. É muito fácil eu falar, inventar uma notícia falsa, denegrir a imagem que a pessoa demorou anos para construir. Né? E você não tem o direito de fazer isso com a pessoa. Se você não concorda, se você não acha que está correto, fica na sua. Né? Eu acho que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro. Isso falta muito hoje em dia. Falta demais. E isso, depois das redes sociais, ficou muito fácil. Aí eu falo o que eu quero é a pessoa que se exploda, a pessoa que se né, cate seus caquinhos depois. E não funciona dessa forma. Certo. Porque é um ser humano que tem sentimento, tem a sua vida, tem a sua reputação e é muito complicado. Lógico. Então a gente tem que entender. Questão do tempo também, porque hoje em dia isso é um vício como qualquer outra droga. Se a gente ficar o dia inteiro aqui, isso vai acarretar, vai trazer danos para a nossa vida psíquica também, né? E social, principalmente. Você passa a viver um mundo virtual, né? Exato. E a gente precisa abraçar, a gente precisa tocar, a gente precisa conversar. Acho que falar em mundo virtual, antes da gente, né, terminar esse assunto, eu queria ver com você. Veja bem, eu sempre quis estudar psicologia também, não tive essa chance ainda, mas eu vejo que existe um mercado em aberto para o psicólogo no tratamento das pessoas viciadas em games. Você tem lidado com esse problema? Geralmente tem muita criança, né? As crianças, elas... Eu tava comentando sobre isso com a minha seguidora hoje, que ela mandou assim: Isabela, eu tocava campanha na casa dos outros e saía correndo. Hoje, a nossa realidade é muito diferente da realidade que a gente viveu um tempo atrás, né? Eu peguei essa fase de bater campanha e sair correndo, ficar na rua. Eu também fiz isso demais. Eu confesso, eu já fiz isso. Que coisa orgulhosa de se falar. Mas é muito bom. Então, hoje, como tá tudo muito aqui, ó, as pessoas não têm um filtro de que isso precisa ter um limite. As crianças hoje, elas nascem com o olho já no celular. Culpa dos pais? Eu acho que culpa da era que a gente vive. Era digital. Era digital. A criança, ela quer acompanhar o que está acontecendo. A criança, ela é muito esperta, muito inteligente. Mas os pais têm uma responsabilidade para dosar isso. Agora você não mexe, você tem que fazer isso. E o dosar é a parte difícil. É muito E quando complicado. Existe atrito entre pai e mãe, um quer não impor limite, o outro quer impor limite. E aí a criança vai para aquele que não quer impor limite, porque para ele é melhor, né? Então aquela é a figura legal. É, claro. O outro é o terrível. O outro é o carrasco, o chato da história. Então é muito complicado. Os pais, eles têm que ter uma conversa em comum para que até o outro parceiro não fique como o chatão da história, digamos assim, né? Tá certo. Isabela Lobato, psicóloga, influência digital, uma pessoa bacana, uma pessoa que a gente teve a oportunidade de conhecer aos 12 anos de idade e hoje aos 27 se tornou essa mulher maravilhosa que vem visitar aqui os estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Está à sua disposição os microfones para a sua despedida
E eu agradeço desde já e com muito carinho a sua vinda aqui aos nossos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Mara, eu que te agradeço de todo o meu coração. Eu preciso mandar um abraço ao meu pai, que se ele ver, se ele escutar e falar, você não mandou meu abraço, ele vai falar na minha cabeça até. Ele é apaixonado com a sua pessoa, admira muito seu trabalho. Ele é uma pessoa extraordinária. Olha, a sua família é uma família que eu respeito muito. Eu conheci o seu tio primeiro que o seu pai, né? Quem não conhece o seu tio, o Washington Lobato, em Sete Lagoas, né? Mais uma vez, meus respeitos a ele e ao seu pai, que quando eu chego lá na farmácia, é o primeiro a ficar preocupado se foi atendido, né? São extraordinários. Mas vai lá, manda seus abraços. O abraço tá dado, o beijo tá dado, porque senão ele vai falar na minha cabeça. Te agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz quando meu pai falou, Isabela, Mara quer conversar com você. Eu falei, gente, que honra, porque eu participava com você de eventos, a gente participava de situações muito boas e que agora eu tô podendo relembrar e reviver isso com muito carinho. E hoje numa nova modalidade, né? Exatamente, quem diria? Eu acho que eu também sou um digital influencer, não sou? Você é, pode se considerar, você é um digital influencer, com certeza. Eu gostaria de agradecer pelo carinho, pela consideração, pela atenção, por esse tempo, agradecer a todo mundo que tá vendo a gente, escutando a gente. Espero retomar em uma próxima oportunidade. Com toda certeza. Pois é, minha gente, nós recebemos aqui, portanto, em nossos estúdios do Primeira Linha Web Rádio, Isabela Lobato. São 11 horas e 45 minutinhos. Eu deixo um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Dê o seu joinha aí no nosso canal também. Espalhe para todos os amigos essa entrevista maravilhosa. E como eu sempre digo, vamos em frente, minha gente. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa da gente. Forte abraço.